Se a derrota da seleção te fez sofrer, agora você vai entender o porquê um término dói tanto. Eu tenho uma pergunta para você. Você viu a reação dos torcedores depois da eliminação da seleção? Uns ficaram revoltados, outros choraram, outros desligaram a televisão e seguiram a vida, né? Assim? E aí eu pensei, todo mundo assistiu o mesmo jogo, não é assim? Então, por que cada um sofreu de um jeito? Foi nesse momento que eu percebi uma comparação que pode ajudar muitos homens a entenderem a dor de um término de um relacionamento. Porque para muitas mulheres o sofrimento não é apenas a perder uma pessoa, é perder um futuro inteiro que já está sendo construído dentro da própria cabeça. Você quer saber mais? Fica aqui comigo. Meu nome é Michela Vale, abri esse canal chamado Michelando no Amor para falar sobre relacionamento depois dos 40 mais, 30 mais, 60 mais, 50 mais e assim sucessivamente. Antes de tudo, peço que você curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa. No futebol, o torcedor investe tempo, expectativa e emoção. Ele imagina a classificação, imagina a final, imagina a comemoração. Quando o sonho acaba, a frustração não é apenas pelo placar, é pelo futuro que deixou de existir. Tá me acompanhando? Nos relacionamentos acontece algo muito parecido, gente. Quando nós nos apaixonamos, não construímos apenas um namoro, construímos uma história inteira. A próxima viagem, a casa, o casamento, os filhos, o envelhecer juntos. Quando tudo termina, não é só a presença da pessoa que desaparece. Todos esses sonhos também acabam. E isso explica porque pessoas diferentes sofrem de maneiras completamente diferentes. Algumas procuram um culpado, não é assim? Foi ele, foi ela, não é assim? Foi a sogra, foi o trabalho, foi a distância. Outras entram em negação. Acham que tudo vai voltar, não é assim? Outras simplesmente vivem o luto e seguem em frente. É isso? E é exatamente como no futebol. Cada torcedor reage conforme sua forma de lidar com perdas. Não é isso? A loucura? É sobre isso. E é muito parecido. Freud explica isso em Luto e Melancolia. Segundo ele, nós investimos energia psíquica, chamada libido, nas pessoas que amamos. Quando esse vínculo termina, essa energia não desaparece de uma hora para outra. Ela precisa ser retirada lentamente, pouco a pouco. E por isso que superar alguém leva tempo. Outro ponto importante é a idealização. Na paixão, muitas vezes enxergamos não a pessoa como ela realmente é, mas aquilo que gostaríamos que ela fosse. Quando a realidade aparece, a fantasia cai. A dor aumenta porque percebemos que estamos apaixonados também pelo futuro que imaginávamos. Freud também fala do conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Nós desejamos que tudo aconteça exatamente como sonhamos, mas a vida nem sempre acompanha nossos planos, não é assim? E é nesse choque que nasce grande parte da frustração. Por fim, existe um aprendizado importante. O término também pode ser um caminho para a autonomia afetiva. Percebemos que no outro nunca poderia preencher todos os nossos vazios. Esse processo é doloroso, mas também pode ser transformador. Entende? Que é uma percepção que nós podemos ter, que a gente consegue todos esses planos estar só fazendo eles. Isso é uma percepção que você tem quando você é deixado, quando você se separa. E você começa a viver o seu luto sozinha. E quando você pensa que tudo acabou, você pode dar continuidade a isso. Olha que bacana. Você começa a perceber que você pode fazer tudo aquilo que você construiu na sua cabeça, você mesmo, só. É esse papel que o término pode te ajudar. E que muitas vezes a gente não percebe esse outro lado. Talvez hoje alguns homens consigam olhar para um término com outros olhos. Assim como a derrota da seleção não é apenas
Perdeu um jogo, um relacionamento não é apenas perder uma pessoa. É abrir mão de um futuro inteiro que parecia certo. Cada pessoa sente essa perda de um jeito. E nenhuma dor deve ser medida pela forma como aparece. Ela deve ser compreendida pela história que existia por trás dela. Porque o amor acaba, mas os sonhos também precisam ser despedidos. E talvez seja exatamente isso que torne o luto tão difícil, não é assim? Agora eu quero saber a sua opinião. Essa comparação entre a paixão pelo futebol e a dor de um término faz sentido para você? Ou você acha que eu estou completamente errada? Escreva nos comentários, é sobre isso. Eu quero muito ler os diferentes pontos de vista, porque é justamente dessa conversa que nasce as melhores reflexões. É sobre isso. Se você ficou até o final, quero te agradecer desde já. Peço que você não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.